a paz do Senhor Jesus, mais uma vez para todos os irmãos, estamos aqui hoje para mais um dia de Escola Bíblica Semanal e hoje com a lição de número 2, desse segundo trimestre de 2021, a nossa nova revista que tem por tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje nós estaremos falando a respeito da nossa segunda lição, datada de 11 de abril de 2021, é a lição a ser tratada neste domingo agora, que já vem, e temos por tema dessa lição aí o propósito dos dons espirituais. Com certeza mais um assunto muito edificante. Nós divulgamos muito pouco essa lição durante essa semana, até porque estaremos deixando essa lição gravada aí e depois colocada em nosso canal da Escola Bíblica Semanal no YouTube. Mas hoje nós estaremos falando aí sobre esse assunto que é muito importante para as nossas vidas. Como é de costume, nós temos aqui o nosso irmão Evandro Costa, que mais uma vez estará nos auxiliando com essa lição de hoje. Seja muito bem-vindo, irmão Evandro, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando, e também você que ainda irá nos acompanhar, que Deus em Cristo vos abençoe, para que você nesta tarde seja iluminado pelo Espírito Santo, para nós tratarmos desse assunto, desse segundo trimestre, acerca da lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Que você, por intermédio desta lição, possa ser edificado pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Glória a Deus. Como é de costume, nossa lição, ela dispõe de um textuário de uma verdade prática, tá certo? E eu vou pedir ao nosso irmão Evandro para estar fazendo a leitura do textuário da verdade prática. E posteriormente eu estarei lendo aí a nossa leitura bíblica em classe, certo? Pai do Senhor, minha irmã Marilene, glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estão conosco. Irmão Evandro, lê para nós aí em nome de Jesus, para nós já darmos início aí posteriormente na nossa introdução. Glória a Deus. Se você está aí com a sua revista, nos acompanhe, diz assim o textuário da lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai soberjar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 12. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo de número 11, e também o capítulo 13, versículo de número 1 e 2, nós estaremos lendo com os demais irmãos. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós estaremos focando em pelo menos 3 pontos, a princípio, 3 pontos que nós separaremos aí. Primeiro, para conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, tá certo? Em segundo lugar, nós olharemos algo relacionado a esse assunto, explicando que os dons espirituais eles devem ser utilizados para edificar tanto a si mesmo como também os outros. E também, por fim, nós estaremos expondo que o propósito dos dons
é a edificação do corpo de Cristo. Então, certamente como nós não divulgamos tanto essa lição de hoje, porque algumas pessoas estão acompanhando mais a gravação, né, do que a lição em si ao vivo, devido ao horário, né, que não é proveitoso para muitos dos irmãos, nós pedimos que os irmãos acompanhem detalhadamente esses pontos que nós estaremos aí esclarecendo no decorrer dessa lição. E para que a gente já possa introduzi-la, é importante nós pensarmos que muita gente, como vai colocar aqui o nosso autor da lição, infelizmente, tem visto e utilizado os dons espirituais de maneira muito negativa, né? De maneira, inclusive, muito equivocada. O nosso autor, ele faz questão de, na interação que ele coloca aqui, que ele disponibiliza para o professor, ele faz questão de citar que os dons espirituais, por muitas vezes, eles são utilizados até de forma interesseira e egoísta por muitas pessoas, né? E esse não é o propósito dos dons espirituais. Nós estaremos enfatizando esse ponto, né, em toda a lição, porque ela trata muito a respeito disso. Mas já para a gente refletir um pouco naquilo que o nosso autor introduz para essa lição de hoje, o autor já deixa muito claro que o intuito dos dons espirituais não é elitizar o crente, não é de forma nenhuma fazer com que o crente esteja em evidência, né? Esses dons que são concedidos por Deus para a Igreja de Cristo, eles têm propósito, eles têm objetivos específicos, e a igreja ela precisa, por intermédio desses dons, alcançar esses objetivos para a edificação do corpo de Cristo. É sempre importante nós estarmos conscientes em relação a isso. Por isso, nosso autor, na nossa introdução, ele deixa muito bem claro que os dons do Espírito Santo, eles são indispensáveis, né? Eles são imprescindíveis do Pai para seus filhos. Então, Deus é quem entrega esses dons para a sua igreja, Deus é que entrega esses dons espirituais para cada um de nós, mas nós precisamos entender que o propósito é para a edificação, tanto de cada um de nós, como de todos aqueles que se encontram à nossa volta. Em nenhum momento esses dons são dados para destacar um crente em particular, para a exaltação de alguém, porque infelizmente nós estamos vivendo um contexto, irmãos, em que os dons eles são muito mal interpretados, né? É feito um mau uso, muitas vezes até assustador em relação a esses dons, né? Pessoas que tratam esses dons como particulares, como algo seu, e abusam muitas vezes do uso desses dons, trazendo muitas vezes mais problemas para o meio da igreja, né, para o contexto espiritual em que a igreja está inserido, do que edificação, tanto para quem fala como para quem ouve, e muitas vezes até para quem está lá fora, né, para quem não está inserido como igreja, né, para o ímpio, muitas vezes que interpreta de forma até equivocada aquilo que está tentando ser repassado e termina por zombar, desacreditar da palavra de Deus e coisas assim desse tipo. Então, esse será mais ou menos o foco da nossa lição de hoje. Não é à toa que logo no primeiro ponto nós iremos tratar aí sobre não elitizar o crente, né? Através do dom espiritual, ou seja, os dons não são para elitizar o crente. E isso nós estaremos tratando em todo o decorrer da nossa lição, porque é algo que precisa ser muito comentado nesses últimos dias, visto que a igreja passa por um período de transição, ela passa aí por um período, né, de reorientação doutrinária, né, e isso é muito importante para as nossas vidas. Glória a Deus. Meus queridos, em cima disso, da qual nosso irmão já tem falado, nosso irmão Cláudio, o interessante é que nós temos aí na nossa página, né, o primeiro trimestre, a qual já foi tratado acerca desse assunto, né? A gente tem aí inúmeras lições que já foram gravadas, né? Graças a Deus. E o interessante é que nós tratamos também a respeito disso, no primeiro trimestre, que vai falar acerca da atuação do Espírito, a doutrina bíblica também sobre a atuação do Espírito, né? E o interessante, irmãos, é que quando nós chegamos nesse segundo trimestre, nós agora abrimos acerca de falar a respeito sobre dons. E vale também nós lembrarmos que na declaração de fé, a gente já
aprendemos acerca desse conceito de dons. Nós aprendemos que dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na obra, execução e também propósito divinos por meio da igreja. Ou seja, na introdução, nosso irmão Cláudio ele já falou acerca desse propósito, acerca de edificar-nos e também unirmos, acerca da unidade. E o interessante, irmãos, é que essa palavra propósito, no dicionário Dício, ela vai ter o significado de grande vontade de realizar e ou alcançar alguma coisa. Ou seja, para que nós possamos verdadeiramente estarmos no direcionamento do Espírito Santo, dependendo dessa capacitação especial e sobrenatural, é interessante nós entendermos que é para que esse dom espiritual seja para a grande vontade de realizar algo e também alcançar alguma coisa. Mas lembre-se que os dons espirituais, a qual nós já temos falado, ele tem o propósito de edificar e também unir a igreja. Lembre-se que muitas das vezes, como o nosso irmão Cláudio já falou, tem pessoas que utilizam os dons, achando que os dons eles são benefícios seus próprios. Sabemos que os dons espirituais eles servem para a edificação da igreja e também para unir o corpo de Cristo. E quando você vê algumas pessoas situando dessa forma, é possível você ver que essas pessoas ela entram no erro grave e que infelizmente essas pessoas ela comete esse erro muito grave acerca dos dons espirituais. Sabemos que os dons é uma capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de Deus ao crente, para que o propósito de Deus na vida do crente ele seja realizado para edificar e unir a igreja do Senhor. Glória a Deus. O nosso primeiro ponto, ele já fala aqui a respeito de que os dons não são para elitizar o crente. E com isso nós já notamos, irmãos, que hoje existe meio que uma certa elite pentecostal, né? Existem certos homens e certas mulheres que são cognominados muitas vezes como aqueles que detêm os dons, né? Isso é um perigo, né? Quando os membros de uma igreja começam a seguir pessoas, principalmente por conta de dons, né? É muito comum no meio pentecostal as pessoas gostarem da fulana de tal porque ela é uma mulher de oração, que quando ela ora ela revela, né? Que quando ela ora acontece determinados tipos de coisas. Isso é muito perigoso porque cria-se uma certa elite no nosso meio, né? E o dom espiritual, ele não tem como propósito elitizar nenhum crente, né? Nós iremos observar no decorrer dessa lição que o propósito do dom espiritual não é destacar um crente em detrimento dos outros, né? Não é dizer que um crente ele é melhor, ele tem mais mérito do que outros crentes porque ele dispõe de um dom. Primeiro, porque esse dom não é dele, ele recebeu de alguém. E segundo, porque esse não é o propósito do dom espiritual quando ele é entregue para as nossas vidas. Portanto, quando nós entramos aqui nesse primeiro ponto, no primeiro tópico nós já falamos da igreja de Corinto, né? A igreja coríntia aí, que era uma igreja muito bem quista, né? Muito bem falada, por conta exatamente dos dons espirituais. É importante lembrar que essa igreja ela se encontrava em uma localidade em que comercialmente ela tinha ali muita gente à sua volta, né? Ela dispunha ali de uma facilidade para se chegar até ela pela sua localidade, e era também uma cidade economicamente rica, porém ela era um ponto de muitas idolatrias, né? Então, quando a gente olha para a igreja de Corinto como um todo, a gente via ali meio que um certo assédio em relação àquela igreja. Ela era uma igreja muito povoada, né? Ela era uma igreja muito visitada. Então,
é importante nós observarmos que Paulo, quando ele passa pela igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, algumas coisas o apóstolo Paulo ele faz questão de tratar no interior daquela igreja. E uma das coisas que Paulo faz questão de abordar ali é a questão dos dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais. E por conta disso, Paulo ele trata isso especificamente porque aquela igreja não era apenas uma igreja que dispunha de 2 ou 3 dons, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7 que nenhum dom faltava para aquela igreja. Então aquela igreja, ela era uma igreja economicamente falando bem estruturada, ela era uma igreja que tinha uma certa visitação de determinadas pessoas, de determinados outros lugares pelo centro comercial em que ela ocupava. Então existia ali uma movimentação muito grande. Paulo, quando ele passa na segunda viagem, ele se preocupa com esse cenário e ele faz questão de tratar a questão dos dons espirituais especificamente na igreja de Corinto, exatamente pelo motivo do segundo tópico que nós iremos ler aqui, exatamente porque ela era uma igreja que tinha todos os dons, todavia ela era uma igreja carnal. Diácono Lúcio Leal, né? Prazer tê-lo conosco, nosso professor da Escola Bíblica Semanal, diz até que existe uma elite que comercializa os dons espirituais. E é exatamente essa elite que interpreta de forma equivocada, expõe de forma equivocada, né? Ensina de forma equivocada e atua por intermédio dos dons de forma equivocada, que Paulo tem a preocupação de tratar quando ele vem na sua segunda viagem até a igreja de Corinto. Então, é indispensável, até para nós nos dias de hoje, que temos uma raiz pentecostal e que muitas vezes trazemos conosco alguns desses erros que são muito comuns no nosso meio, é muito bom que observemos aí a forma que Paulo trata aí esses problemas, porque certamente que eles respingarão nas nossas vidas e eles também servirão para a nossa orientação. O interessante, irmão Cláudio, tratando acerca da igreja de Corinto, Paulo, quando ele começa a escrever a carta aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 1 e no versículo de número 2, ele vai dizer que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. No versículo de número 2, Paulo chama os irmãos de Corinto de santos. Só que no capítulo de número 3, versículo de número 3, Paulo vai dizer que ele era carnais. E o interessante, irmão, como é possível uma igreja ao mesmo tempo ser santa e ao mesmo tempo ser carnal? Isso é um paralelo que nós devemos observar, irmãos, acerca dessa condição a qual se encontrava a igreja de Corinto. E o interessante, irmãos, é que, já começando essa lição, entrando no primeiro tópico, às vezes você deve ter se perguntado, mas qual é o propósito dos dons espirituais? É necessário que a gente devemos ter alguns posicionamentos, a qual nós estamos tratando acerca dos dons espirituais. Sabemos que dons espirituais, como a gente já tem falado, é uma capacitação do Espírito Santo para a edificação e também para a unidade da igreja. E o interessante é que o nosso irmão Cláudio ele falou acerca de elitizar. Ou seja, o dicionário disso ele fala acerca de elitizar, dizendo mais ou menos o seguinte: elitizar é tornar privativo da elite, ou seja, próprio, exclusivo e particular. E o interessante, irmãos, que a gente, quando lermos a Bíblia, é notório nós observarmos que os dons, irmãos, não é algo particular, não. Certo que Deus, ele nos abençoou ou nos presenteou com essa dádiva. Mas lembre-se que esse dom que Deus nos presenteou, ele não é usado de forma quando eu quero. E isso nós devemos atentarmos, irmãos, para nós observarmos o que diz a luz das Escrituras. E o interessante, irmão Cláudio, que falando acerca disso, eu me lembro de Atos capítulo de número 8, quando Pedro está pregando o Evangelho e quando se depara com um homem chamado Simeão, ou Simão, né?
E o interessante é que quando Pedro começa a pregar o evangelho, que ele observa Pedro impondo as mãos. E ele tenta pagar por aquilo que Pedro estava fazendo, ou seja, ele pede para que Pedro desse para ele em troca de dinheiro. E o interessante, irmãos, é que Pedro nos deixa uma lição. Que lição é essa que nós aprendemos, Diácono Cláudio? Acerca disso a qual Pedro vai nos orientarmos. É que Pedro, ele poderia muito bem ter impondo também as mãos para que aquele homem recebesse o Espírito Santo. Mas lá em Atos capítulo de número 8, verso 18, ou seja, verso de número 20, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu procurar aqui. Atos capítulo de número 8, versículo de número 20. Olha só o que é que diz aqui. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas dizendo-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, Pedro, irmão, poderia muito bem aqui estar com esse propósito, essa palavra chamada elitizar. Mas não, Pedro, irmão, tinha a visão do reino. Pedro, irmão, poderia muito bem impor a mão sobre aquele homem, fazer com que aquele homem também, quando impôsse a mão em outras pessoas, aquelas pessoas também viessem receber. Mas quando a gente está com o intuito, irmãos, errado, é possível aquele homem de Deus falar para nós que nós estamos verdadeiramente com a intenção errada. E quando nós usamos o dom de Deus com a intenção errada, nós trazemos prejuízo para a nossa vida. E também trazemos prejuízo para a obra de Deus. Sabemos que aqui foi onde tudo iniciou, a igreja primitiva. E Pedro, irmãos, com a autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo, falou para aquele homem que o seu dinheiro fosse com ele, para que a sua perdição. E interessante, para encerrar minha fala, é que Pedro poderia ser um homem elitizado. Mas ele entendeu que o poder de Deus que estava sobre ele, ou a capacitação do Espírito e o dom que Deus tinha dado a cada um daqueles homens, Pedro entendeu que não era dele. Era a vontade de Deus que prevalecia sobre a sua vida. E é infelizmente isso que está acontecendo nos dias de hoje. É que muitas pessoas estão usando o dom para que venham a ser pessoas elitizadas, para que seja por seu próprio ego, exclusivo seu e particularidade sua. E isso, irmão, é um erro equivocado, porque a igreja de Deus, quando ela é edificada, é sinal que os dons é notório naquela vida daquela igreja, para unir a igreja e também para edificar o corpo de Cristo. O que é interessante é que quando nós lemos Atos 8, né, nós vemos ali dois pesos e duas medidas. Né? Nós encontramos duas realidades que elas são muito comuns nos dias de hoje. Por exemplo, nós vemos que Simão, o mágico, ele age meio que de forma ignorante, né? Meio que de forma inocente, né? Ele não sabe ali, meio que ele era um recém-chegado ao Evangelho, logo ali no capítulo anterior, e ele não compreende que o Espírito Santo, né? Ele não se compra por dinheiro, né? E isso me faz lembrar algumas pessoas que, ao contrário de Simão Mágico, elas têm essa consciência, elas sabem que o Espírito Santo não tem nada a ver com compra, com dinheiro, mas mesmo assim, eles fazem questão de ofertar por valor financeiro. Nós temos aí a teologia da prosperidade que não vem de só dons, mas que vem de milagres, que vem de, né, que motiva as pessoas a comprarem milagres, propositalmente, comprarem metas para as suas próprias vidas, comprarem a salvação muitas vezes, né? Não é muito diferente da venda de indulgências aí do período histórico da igreja, quando, né, Lutero precisou combater exatamente isso. As pessoas tinham esse hábito. E aí eu vejo dois lados. Por quê? Porque tem Simão Mágico inocentemente querendo comprar um dom espiritual, uma manifestação espiritual, achando que aquilo ali se alcançava por dinheiro. Tão provável é a sua inocência que depois, quando Pedro vai dizer para ele, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, ele vai dizer, pois ó,
peça pela minha vida, ore pela minha vida, né? Me perdoe aí por essa besteira, né? Ele pede para que Simeão orasse pela vida dele. Exatamente. Né? Então ele pede para que Pedro, na realidade, isso ele ore pela vida dele, porque aquilo ali para ele parecia algo normal, inclusive era comum nos dias, né? Numa elite encontrada ali na igreja de Corinto, num povo que vivia economicamente bem, que tudo se alcançava por dinheiro e que inclusive o próprio mágico ganhava através disso, fazendo as suas mágicas e conquistando dinheiro. Ele também achava que depois de convertido ele poderia ter aí um poder sobrenatural e alcançar também esse tipo de coisa. Porém, tanto se observa o lado de Simão, o mágico, né, que faz isso inocentemente, ao contrário de algumas pessoas que fazem isso propositalmente nos nossos dias, né, que muitas vezes pedem uma oferta exagerada para curar alguém, pedem uma oferta exagerada muitas vezes para vender uma gravata, para vender uma rosa, para, sabe, esse tipo de coisa que também é prejudicial. E aí nós temos um Simão que tenta comprar isso involuntariamente, né, erroneamente, mas que revê o seu ponto e corrige o seu equívoco. E nós também vemos do outro lado Pedro, um homem que tem compromisso com a verdade, tem compromisso real com o Espírito Santo e que não aceita vender aquele poder sobrenatural. Talvez se fosse alguns líderes dos nossos dias, tivesse chamado ali o jovem para o canto e... Mas peraí, quanto é que você quer, né, ofertar para me colocar a mão na sua cabeça aqui? Misericórdia. Algumas pessoas dos nossos dias hoje faz isso, irmãos. Depende muito do tamanho da oferta, né? Mas Pedro, ele não negocia de jeito nenhum. Ele é aquele líder que é uma referência para nós em relação ao poder de Deus, né? Ele mostra ali que não é dinheiro, né? Não tem nada a ver com dinheiro. A questão ali envolve a vida do cristão, envolve, né, um relacionamento com o próprio Deus. E aí ele tanto dá uma lição para Simão mágico, como ele deixa uma lição para todos os que vierem posteriormente a ele para aprender com isso aqui. É o que me assusta hoje, o comportamento de muitos líderes, de muitos pastores, que muitas vezes eles trocam o poder de Deus por uma quantia em dinheiro, o que para mim é terrivelmente fora de cogitação. É uma coisa que não cabe, irmão, nos nossos princípios. Alguém que vende a palavra de Deus por dinheiro, alguém que vende a palavra de Deus, vende o poder de Deus, vende os dons espirituais, talvez numa época dessa aqui, como aconteceu com Ananias e Safira, não resistisse durante muito tempo, porque além de desonesto, né, supre e passa aí por cima aí dos nossos princípios e destoa completamente daquilo que nós conhecemos como evangelho. Evangelho, a gente sabe que é dar de graça aquilo que a gente recebe de graça. Então, não tem por que cobrar a quantia, né? Talvez se Pedro fosse alguns dos líderes de hoje, seduzidos pela teologia da prosperidade, talvez Pedro tivesse ali, de certa forma, negociado o poder de Deus, como vai dizer aqui o autor da nossa lição. Por quê? Porque o que a gente encontra é que quando uma igreja ela é carnal e ela é seduzida por esse tipo de coisa, ela tende a incorrer nesses erros. E é contra esses erros que nós devemos lutar, irmãos, todos os dias, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Isso é tão lindo que nós estamos aqui conscientizando aos ouvintes. Você também, professor, que pode também estar pontuando essa passagem bíblica quando você estiver dando aula na sua congregação. E o interessante é que Simão reconheceu. O lindo disso é que Simão reconheceu. Quando Pedro pede que ele ore mesmo pela sua vida, ele pede para que Pedro orasse pela vida dele. E o interessante é que ele reconhece. E quando muitos líderes não reconhecem, que continua com esse erro grave, e esse erro grave passa para o corpo de Cristo, e acaba trazendo problemas espirituais. É isso que nós estamos aqui falando acerca dessa palavra elitizar. Isso pode trazer um problema para a vida do crente e do corpo de Cristo. É por isso que nós estamos aqui enfatizando e conscientizando a nossos irmãos ouvintes e aqueles que ainda irão assistir,
que essa palavra elitizar na vida do crente, ela tem que ser um pouco ali deixada para lá, de lado. Porque sabemos que esse termo elitizar, ela pode trazer consequências graves para a vida do crente e também para o corpo de Cristo. Às vezes até a gente lê, né, e a gente até se assusta com o comportamento de Simão, mas isso é muito comum nos nossos dias, irmãos. Veja que algumas pessoas, às vezes, elas têm o hábito, né, elas têm uma mania até um tanto quanto estranha de, muitas vezes, elas quererem alcançar algo diante de Deus e elas achar que dando uma oferta maior na igreja elas vão conseguir isso, né? Às vezes elas são até ensinadas por pastores que na realidade são lobos aí que só querem a lã das ovelhas, são ensinados a trazer, traga a sua oferta, traga R$1.000 que você vai alcançar o seu milagre, né? Traga tanto que você vai fazer um voto com Deus pagando tanto que Deus vai... Irmãos, isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Inclusive, nesse ponto, a gente até descobre que a igreja, ela tinha muitos dons, mas ela era carnal. E por conta disso, Deus, mesmo tendo concedido ali os dons àquela igreja de Corinto, o povo estava lá com a finalidade, né? Os dons foram dados para que aquela igreja tivesse ousadia na pregação do evangelho, que aquela igreja ela atuasse poderosamente na proclamação da palavra de Deus. Porém, por não usar esses dons corretamente, o que fica claro numa leitura até superficial da carta de Paulo aos Coríntios, é que aquele comportamento, aquele mau uso dos dons espirituais, ao invés de trazer edificação, poder por intermédio da pregação, da proclamação do evangelho, estava trazendo tão somente divisões à igreja, inveja, imoralidade para dentro da própria igreja. Tinha ali sexo ilícito, você encontrava tudo que não prestava ali dentro. Por quê? Porque o dom não estava sendo utilizado da forma correta. Se os dons estivessem sendo manifestos de forma verdadeira, poderosa e honesta, eu tenho certeza que esses problemas eles cessariam automaticamente do meio da igreja. Porque quando uma igreja tem alguém proclamando a verdade, agindo por meio dos dons, quem está à volta ali ouvindo, está recebendo, está sendo confrontado por tudo isso. Paulo, quando chega ali, o que é que ele encontra? Ele encontra um povo dividido, cheio de ciúmes, invejas e contendas, um povo assustadoramente enrolado com o pecado, de modo que não adiantava para aquela igreja ter todos os dons e ser ao mesmo tempo uma igreja carnal. A nossa irmã do nosso irmão Lúcio Leal, Ana Gregório, ela até diz o seguinte: a comercialização dos dons hoje em dia é algo comum, infelizmente. Nos dias atuais, os irmãos, claro que não são todos, né, ela deixa claro aqui, se aproximam da palavra não para se aproximar de Deus, e sim para se beneficiar financeiramente com a palavra de Deus, com profetadas e a tal dons da prosperidade financeira, sabendo bem que a prosperidade, né, existe, mas também sabemos que a aflição também. O seguir a Deus é sacrificante, mas a recompensa é maravilhosa e eterna. Os dons vêm de Deus e todos os seus filhos o têm, mas é dado o dom conforme a necessidade e vontade de Deus na nossa vida. Se hoje Deus precisa que você profetize sobre a vida de um irmão, Ele lhe dá a esse dom. Se é cura, Ele lhe dará, mas para aquele momento. Fico muito surpresa com vídeos nas redes, a pessoas 2 horas ou mais dando profetadas em cima de profetadas. É exatamente isso. Que hoje, inclusive, alguns irmãos que muitas vezes participam da transmissão aqui da escola até comentam muito, enfatizam muito essas questões, né? Porque e você vai lá. Esse é o ponto. Olha como o desprezo da palavra, você vê que as pessoas desprezam a palavra de Deus e elas terminam sofrendo por causa disso. A igreja de Corinto, ela não fazia questão de observar, de fazer a observância correta do uso correto dos dons. E ela incorria nesses erros que inclusive a nossa irmã cita aqui.
E hoje não é diferente. Por que nós vemos tanto besterol, tanto erro em relação aos dons, tanta gente, irmãos, fazendo mau uso desses dons? Ontem eu via um pastor, né, inclusive, comentando a respeito disso, falando sobre coisas sérias que os irmãos, às vezes, irmãos, vão ser usados, eles mostram ser usados por Deus, né? E eles vão lá e eles mudam a cara, fazem uma cara feia, Evandro. Muda a voz, ficam parecendo assim uma aberração. Não precisa disso, irmãos. Isso é ignorância com relação aos dons. Quando Deus está usando alguém, essa pessoa não perde o sentido. Essa pessoa, ela não deixa de estar no seu consciente. Inclusive, tem até pessoas que abusam, né? Elas dizem assim, olha, assim digo eu, o Senhor. Às vezes citando algo que Deus já disse para ela. Quando ela poderia dizer assim, olha, Deus me disse para que eu dissesse a você. As pessoas exageram meio que, sabe? Veja quando Ananias vai visitar a Paulo, né? Quando ele está naquela condição, depois de ter tombado após o encontro com Cristo, ele chega lá e ele deixa bem claro o motivo pelo qual ele foi lá. Deus já mostrou para Paulo que iria chegar lá um homem chamado Ananias e iria impor a mão sobre ele. Não precisava Ananias inventar mais nada, irmão. Não precisava Ananias chegar lá e dizer, olha, assim digo eu, o Senhor. Não, irmão, Deus já tinha falado com Ananias lá atrás. Ananias, vá lá, faça assim e assim. Quando ele chega lá, ele olha, Deus me mandou vir aqui e fazer assim e assim. Isso é honesto com a palavra de Deus. Isso é honesto, irmãos, com o uso do dom espiritual que Deus está entregando àquela pessoa. Não precisa inventar coisa nova, não precisa fazer aquele... você percebe, você pensa às vezes que a pessoa está num estado ali até meio preocupante, né? Tem pessoas que agem como se elas estivessem completamente fora de si. E isso não tem nada a ver com o verdadeiro dom espiritual. Inclusive, a Ana Gregório até ela comenta mais embaixo, dizendo, e ainda falam, compartilhe que Deus vai falar mais. Aquela pessoa fica ali profetando e pedindo oferta, e centenas de pessoas curtindo e compartilhando sem nem conhecer. E aí, como eu estava comentando, eu digo, você pega uma live, né? Pega uma aula de escola bíblica dominical ao vivo, como essa, por exemplo, você encontra poucas pessoas preocupadas em aprender alguma coisa. Mas aí, quando você chega nessas lives, tem 300, 400, 500 pessoas só ouvindo um mentiroso, dizendo lá, olha, compartilhe. Quando você compartilhar, Deus vai me revelar algo sobre a sua vida e eu vou entregar um recado para você da parte de Deus. Aí o pessoal sai lá tudo compartilhando. Parece que o povo tem prazer em ser manipulado, irmãos. Tem prazer em ser enganado. Então, é assustador. É assustador, irmãos. Quando nós entramos nessas lives mentirosas de falsos profetas, só mentindo, entregando chave não sei de quê, mandando fazer um compartilhamento só para ter engajamento na página, irmão, para alcançar seguidor. Mas tem um monte de crente lá, irmãos, gastando tempo, perdendo tempo, sentado lá na frente do celular, escutando mentira, acaba lá revelando uma série de mentiradas. Eu rabati, foi print do cabra lá, desmentindo o rapaz lá na frente de todo mundo. Mas o povo não se conscientiza. Por quê? Porque parece que é mais prazeroso e é mais fácil utilizar o dom de forma errada do que realmente da forma correta. E isso é um problema até os dias de hoje. Estava até assistindo, tive uma oportunidade de estar assistindo uma pregação do pastor Osiel Gomes. E ele falava a respeito disso, irmão, acerca dos dons, né? Falava acerca da profecia, né? A gente está aqui não degeneralizando, né, as profecias, né? Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na atuação dos dons espirituais. Não somos cessacionistas, né? Nós cremos sim que os dons ainda são atuados nos dias de hoje. Mas infelizmente, irmãos, nós se deparamos com algumas situações que é possível nós atentarmos. Lembre-se que a Bíblia fala que é para nós julgarmos a profecia. Lembrando que aqui o terceiro ponto que nós vamos falar acerca do dom não é sinal de superioridade.
É interessante, irmão, que tem muitas pessoas que parece que usa esse meio para achar que é superior às outras pessoas, sabendo que o dom é para edificar uns aos outros. E o interessante, irmão Cláudio, que nessa pregação, ele falava a respeito da profecia. E ele disse, irmão, isso que o nosso irmão Cláudio acabou de falar, que isso é tudo verdadeiramente inventado. Não é Deus. Ele disse que não é Deus, irmão. Porque quando é Deus, ó, primeiramente a Bíblia diz que Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não deixa, infelizmente na nossa vida, ele não deixa nenhuma pequena dúvida. Quando é Deus falando, não resta dúvida nos nossos corações. Nós entendemos que verdadeiramente é Deus falando. E o interessante é que ele mostrava assim, como o nosso irmão Cláudio mostrou agora, alguns irmãos quando vão entregar a profecia. E ele usa essa frase, a qual o nosso irmão Cláudio falou, que muitos usam, dizendo assim diz o Senhor. Não, você já está mentindo. Deus ele falou para você, então não é mais Deus falando, é você falando para mim. Porque Deus já falou para você. Não custa nada ser honesto, Evandro. Deus mandou eu dizer para você. Isso. É mais honesto, irmão, do que dizer assim, olha, eu sou o Senhor e falo contigo. Quando Deus já falou, você imagina se Ananias chega lá onde Paulo está e diz assim, olha, eu sou o Senhor. Não, irmão, o Senhor apareceu para Paulo lá no caminho. Ali sim, era o próprio Senhor. Não tinha por que Ananias agora inventar mais alguma coisa para poder entregar algo importante para a vida de Paulo. E o interessante, irmãos, é que quando isso acontecer, não, claro que evidentemente nós não vamos estar ali fazendo crítica e tudo. Nós esperamos que essas pessoas elas caiam em si. Caiam em si que nem o filho pródigo. Ou seja, o filho pródigo ele caiu em si, irmãos. Não, eu vou voltar para casa do meu pai. Lá eu tenho uma abundância. Os trabalhadores também têm o que comer de bom e de melhor. Espera essas pessoas caírem em si. Mas quando uma profecia chegar até você, uma pessoa se levantar com profecia até você, você primeiramente julga. Ou seja, espere que aquela profecia se cumpra. Se ela não se cumprir, é falso profeta. É mentiroso. E é por isso que nós devemos julgar a profecia. Não para verdadeiramente, como assim quando Deus fala... Interessante, Diácono Cláudio, aqui quando Deus quer falar com você, não precisa ele levantar uma pessoa lá do outro lado dos Estados Unidos, certo que ele tem poder para isso, para vir falar para você que não, Deus ele vai falar contigo. Nós, irmão, nós temos livre acesso para falar com Deus. E hoje está muito fácil de se enganar, porque as pessoas elas não buscam isso. Por exemplo, Deus chega para mim e diz assim, olha, diga para o meu servo Evandro que eu quero que ele dê para você o celular dele. Irmão, se Deus está falando isso para mim, ele vai falar para ele também. Não tem como Deus falar. Como é que Deus está tratando sobre duas pessoas e ele só atua numa? Veja lá, se você ler esse relato de Atos 9, quando Paulo tem esse encontro Saulo tem esse encontro, né, com Cristo, você vai ver que o mesmo Deus que está falando com Paulo lá enquanto Paulo está orando, é o mesmo Deus que está falando aqui com Ananias, para que quando os dois se encontrarem, haja um testificar, né? Haja uma interação, haja uma relação de entendimento da parte dos dois, para que não reste dúvidas. Isso mesmo. A nossa irmã Marilene até diz aqui que o Senhor fala para fazer prova, né? Fazer prova de mim. Quando é Deus que fala, irmão, Deus não tem medo, não. Então, são essas coisas que nós devemos observar, né? Nosso irmão Luzelino Costa, né? Pai do Senhor, até chegou agora, mas ele disse que é um assunto muito maravilhoso para os nossos dias, exatamente, porque são dias em que as pessoas mentem muito. Eu tiro por aquele fato que eu repito novamente. Eu fiz um comentário sobre aquele pastor que profetizou que na noite de 30 de março ia acontecer todo aquele destroço, e eu fiz, irmãos, um comentário ponto por ponto, informando para os irmãos o porquê que aquilo ali era mentira. O porquê que aquilo ali não ia se cumprir com base bíblica.
Aí um monte de gente atacando embaixo. Ah, é porque os irmãos são incrédulos. Ah, o irmão não pode julgar uma coisa se ainda não aconteceu. Mas, meu irmão, se acontecer, desconstrói a escritura. Por isso que não vai acontecer. Quando tem base bíblica, aí sim, gente. Quando é Deus que está falando, não se choca a realidade com a escritura. É o primeiro ponto de análise. Irmãos, Deus não revela nada para ninguém que vá desconstruir o que está na Bíblia. Irmãos, se Deus disse que o homem vem do pó da terra, no dia que aparecer e dizer, olha, Deus mandou eu lhe dizer que você é fruto do macaco, diga para ele, você é um mentiroso. E um falso profeta. Você é um falso profeta, porque você está desconstruindo o que está na Bíblia. Não tem como, irmão. Não concorda as duas coisas. Não tem como dar certo. Uma profecia, quando ela tem base bíblica, irmãos, é outra coisa. A gente teme, a gente escuta, né? A gente tem todo o cuidado até para julgar essa profecia, porque a gente já está vendo na profecia que tem respaldo bíblico. Agora é diferente de alguém que quer aparecer, irmãos. Alguém que liga a tela do celular, né? Uma gravação muitas vezes que é até antiga, e diga assim, olha, se você compartilhar a live da escola dominical, vai chegar uma bênção na sua casa. Se você compartilhar, você vai abrir sua conta, vai aparecer tanto na sua... Isso é mentira, irmão. Isso é para ganhar seguidor, isso é para ganhar compartilhamento, né? Às vezes até a gente pede para o irmão compartilhar, mas o intuito é até outro, é para que outros irmãos vejam que está acontecendo a aula, e para que outros irmãos também dêem opinião, participem, porque é legal fazer tudo isso. Mas quando o intuito é interesseiro, quando gira em torno de tudo isso, tem lógica. A Terezinha até comenta aí, irmãos, essa falta de conhecimento é a falta evidente da leitura da Bíblia. Exatamente. Veja que as pessoas atacam a gente quando a gente utiliza a própria Escritura para defender a verdade que está na Escritura. É sinal de que alguém não está lendo. Eu fui explicar para um irmão que o cavaleiro lá do cavalo amarelo não tinha como vir primeiro do que o cavalo que está na frente dele, irmão. É porque a Bíblia tem uma ordem. A Bíblia traz uma sequência de acontecimentos quando ela traz uma profecia futura. Não adianta eu dizer, irmãos, que o arrebatamento vai acontecer antes do anticristo. Porque a Bíblia diz que primeiro vai aparecer o anticristo, depois o arrebatamento. Se eu disser isso, olha, Deus está mandando eu dizer nessa live, é Deus purinho aqui agora falando, que esqueça essa história de anticristo. Jesus vai voltar logo amanhã e o anticristo... Você pode dizer, irmão, você está mentindo, servo de Deus, você está desconstruindo o que está na Escritura. Não tem como Jesus passar por mentiroso, porque ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. A verdade que ele disse há 2000 anos atrás vai se cumprir exatamente da forma que ele escreveu que vai acontecer. E olha só, o interessante é que, olha o erro gravíssimo que esse irmão ou irmã comete fazendo esses tipos de coisas. E o interessante, irmão, que você deve ser defensor da verdade, dessa palavra. Você não tem que ser defensor, de você mesmo, não. Você tem que defender a palavra. Foi assim com os apóstolos. Eles defenderam a palavra. Ou seja, o interessante, irmão Cláudio, que em Atos a gente vamos ver essa situação a qual tinha acontecido com Simeão. E o interessante é que antes disso, tinha acontecido algo. Pedro tinha ido para o cárcere, chegou um anjo, tirou Pedro, fez com que Pedro pregasse o evangelho. E muitos dos judeus, ou líderes religiosos, ficaram com inveja disso. Pedro vai dizer para ele, a gente não podemos deixar de falar daquilo que tem acontecido, ou daquela pessoa que tem nos chamado para que nós sejamos testemunhas dessa pessoa. Ou seja, o próprio Cristo. O interessante, irmãos, no verso 16, vai dizer assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que está fazendo a obra de Deus, que se converteu, que recebeu a Cristo, ou se rendeu aos pés de Cristo para ser discípulo seu, tem que ser defensor dessa verdade.
E aqueles ainda que são batizados, são cheios do poder do Espírito para proclamar o Evangelho, irmãos, aí é que são defensores mesmo. Aqueles homens perderam a sua vida defendendo essa palavra. Eles eram capazes de dar a sua vida, deram a sua vida, não era capaz de deram a sua vida para defender essa palavra. Aí se levanta um falso profeta, profetizando aquilo que não está escrito. E tem muitas pessoas que engolem, servo de Deus, que conhece a palavra, irmãos, e não defende à luz das Escrituras. A Marilene está até comentando aqui, irmãos, que ontem mandaram uma mensagem para ela, para compartilhar com 20 pessoas, que em 4 minutos ela ia ter uma surpresa. Irmãos, meu segundo nome é quebrador de corrente de WhatsApp. Eu sou quebrador de corrente. Não mande para mim não. Se você mandar sua corrente para mim, a sua corrente vai se quebrar, porque eu não vou enviar não. Tem nem perigo. Irmão, isso aqui é macumba gospel. Sabe? Isso aqui e o pessoal ainda diz assim, ó. E se você não compartilhar, vai acontecer isso e isso na sua. Isso é praga, irmão. Isso aí o mundo faz também. Isso aí os incrédulos também fazem. Isso aqui é uma pessoa que quer que você divulgue ela, né? Divulgue a mensagem dela para ela conseguir engajamento. E se você não fizer, ela joga uma praga em você. Mas diga pra você não tem medo de praga não, irmão. Que praga não prega em crente não. Pode ter certeza. Essas correntes aí, se mandar pra mim, eu quebro. Eu quebro a corrente. Se dizer, ó, você não pode quebrar a corrente. Envie para tantas pessoas. Eu respondo assim, porra, foi quebrado, que eu não vou enviar para ninguém. Porque, irmão, corrente não é corrente de crente não. Sabe? Isso daí, esse negócio aí é estranho, irmãos. A Marilene tá até dizendo aí que ainda tá esperando aí, né? A surpresa, tá vendo, Marilene? Porque não funciona. Não envie não, irmão. Quando você receber, responda pra pessoa que enviou. Ó, eu não mando corrente pra mim não, porque eu quebro a sua corrente. Se você enviar pra mim, a sua corrente não vai funcionar não. Porque irmão, antigamente eu recebia muita mensagem de corrente. Aí eu comecei a responder os irmãos que me enviavam. Quando os irmãos mandavam para mim a corrente, ó, envie para tantas pessoas que você vai alcançar a benção tal. E se você não enviar, aí eu, pô, irmão, pode esperar a notícia aí amanhã que vai acontecer, que eu não vou enviar não. Aí pronto, aí o pessoal parar de me enviar as correntes. Mas não adianta não, irmãos. Então, pra gente dar seguimento aqui, eu quero ler, irmãos, o que o autor colocou aqui, porque é importante. Mas ele tá dizendo que isso aí é macumba, né? Simpatia, né? É a mesma coisa, mano. Feitiçaria. Feitiçaria gospel aí. Corra do Gabiru mesmo. Veja aí o que foi que o autor colocou aqui. As manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade ou santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, a contenda, as dissensões, nem de longe, pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Gente, pelo amor de Deus, dom espiritual não revela intimidade com Deus, não revela santidade, não revela sinceridade. Gente, a Bíblia diz que Satanás pode fazer fogo descer do céu e tem capacidade de enganar até gente escolhida. Então não se iluda com dom não. Não vá atrás de igreja A ou de igreja B, de fulano A ou de fulano B, que você não sabe nem, às vezes você corre o risco de não saber nem qual é o espírito que está usando ele. Eu passei muito tempo trabalhando com libertação em uma das igrejas, numa igreja que eu pastoreei, que eu vi demônio falar em línguas, eu vi demônio profetizando, gente endemoniada, falando língua perfeitamente, profetizando. Eu vi uma certa vez um demônio se manifestar numa vigília e apontar para 7 casais. E ele dizia assim, ó, daqui para o ano tal, eu acabo com vocês tudinho. Hoje está tudo debandado. Aconteceu exatamente. Por quê? Porque eles falam e eles agem em cima daquilo ali, irmãos. Se vai dar certo ou não, ele não tem poder sobre o futuro, não. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, não. Mas eles podem armar um negócio para você aqui, falar e exatamente acontecer como ele armou ali, se você não tiver cuidado.
né? Muitas vezes através de algumas besteirinhas que a gente permite acontecer. Então, como diz o nosso autor, manifestação espiritual por meio de dom não significa muita coisa não, irmãos. Nosso irmão Fabão aí, né? Até disse que essas correntes só tem uma função, ser quebrada, né? Eu quero tudinho, viu, irmão Fábio? Então, o que acontece? Isso não revela espiritualidade. Não vai dizer que aquela igreja ali é sobrenatural. Aquela igreja ali anda bem pertinho do céu. Por quê? Porque, irmãos, ali os irmãos ali falam língua, profetiza. Os irmãos ali são uma... Meu irmão, não acredito num negócio desse não, pelo amor de Deus. Não revela não. Inclusive, o nosso tópico 3 diz: dom não é sinal de superioridade espiritual. No finalzinho desse ponto ele vai citar Mateus capítulo 7, versículo de número 22 e 23. Esse texto aqui para mim é a chave, irmãos, para a gente nunca acreditar que... a Ana Gregória até cita aí 1 João capítulo 5, né? Exatamente. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 6 aí. Este é aquele que veio por água e por sangue. Isso é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e também por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a própria verdade. Então o Espírito Santo testifica da verdade, irmão. Não tem como a gente se distanciar dessa realidade. Por isso que em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, o texto lá é muito claro. Olha aí, muitas pessoas vão estar diante de Deus naquele grande dia e vão dizer: muitos naquele dia me dirão, em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Dom de profecia. Em teu nome não expulsamos demônio? Olha aí, os dons de poder atuando aí. Em teu nome não fizemos maravilhas, dom de milagres aí, de maravilhas, e em teu nome não fizemos muitos sinais, né? Então lhe direis abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, tem gente vivendo uma vida de pecado, de iniquidade, e atuando por meio dos dons. Não se preocupe não, que muitas vezes não é dom que vem lá do alto não. Muitas vezes não é uma capacitação divina. E muitas vezes até é utilizado de forma equivocada, de forma maldosa, né? Como poderia Simão, o mágico, ter ocasionado também a vida dele, ter utilizado, comprado ali o poder de Deus e utilizado da forma errada na vida de outras pessoas, como se o dom fosse para a gente vender uma imposição de mão, apesar de que hoje tem muita gente vendendo, né? O ministério pastoralzinho aí, tem muita gente comprando uma carteirinha para se tornar pastor, para se tornar profeta, né? Para ter credibilidade com aquilo que está dizendo. Então, infelizmente, né? Infelizmente isso é uma realidade. Porém, o que está escrito? Naquele grande dia, irmãos, quando as pessoas chegarem dizendo: mas eu não profetizei, Senhor, no teu nome. Olha aí o que Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. E essa palavra aqui, às vezes, já tive dando aula em ambientes aí, que as pessoas perguntam assim: Cláudio, como é que Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e ele diz que ele não nos conhece, né? Eu nunca vos conheci. Como é que Deus não conhece alguma coisa? A questão aqui, queridos, é que o termo conhecer aqui é um termo que vem lá do hebraico, né? É um grego aqui muito voltado para o hebraico. Essa questão de eu nunca te conheci remete àquela ideia lá do Antigo Testamento, quando um homem ele se deitava com uma mulher. Veja que o texto bíblico muitas vezes dizia assim: fulano conheceu a fulana, ou seja, ali ele se relacionou intimamente, eles tiveram relação sexual, né? Ele se relacionou intimamente, geraram um filho, etc e tal. O que Jesus está querendo dizer aqui, que eu nunca vos conheci, é naquele sentido lá: eu nunca tive intimidade com você, você está profetizando no meu nome, mas eu não lhe conheço não.
Eu não lhe confiei para isso não. Você não tem vida comigo, você não lê, não lê minha palavra, você não ora. Eu não tenho nenhum momento de intimidade com você não. Você está fazendo por conta própria. Eu não tenho nada a ver com isso. Você fazia no meu nome, mas você não vivia no meu nome não. E essa é a questão, irmão. A questão aqui é por isso que muitas vezes nós sempre associamos o dom ao fruto. Porque fruto trata de intimidade. Irmão. Fruto é coisa de intimidade, é coisa de relacionamento com Deus. No final de tudo, o que vai pesar é o relacionamento, não é o dom. Ah, fulano de tal, pregando é uma bênção. Sim, pregando ele é uma bênção. Eu quero saber se ele é uma bênção em casa, no trabalho, na sociedade que ele vive. Eu quero saber se ele é uma bênção também para perdoar. Se ele é uma bênção, irmãos, para fazer o que é correto, né? Para se comportar da forma que Deus quer que ele se comporte. Pelo dom não dá para dizer se alguém é uma bênção. Quando o anticristo aparecer, irmãos, ele vai seduzir muita gente. Porque ele vai ser poderoso sim. Ele vai dar sinais. Ele vai produzir sinais. E aí, irmãos, é meio complicado. Porque eu já vi, eu sou descendente de macumbeiro. Minha mãe está aí me assistindo aí. Né? E minha mãe sabe que na minha família, da parte do meu pai, dos meus avós, tem lá. Né? Meu avô foi um bandista. Minha avó até hoje é dona de terreiro e eu os respeito tranquilamente. Tenho um carinho muito grande por eles. Mas tem pessoas que vão também na Umbanda, irmãos, atrás da cura. Vão lá, faz lá um trabalho lá. E as pessoas às vezes perguntam, Cláudio, você está mentindo, você está dizendo que macumba não cura, mas eu fui curada. Eu posso explicar numa outra versão, né? Mas eles fazem lá o tipo de cura deles. Aos olhos de quem está vendo, pode parecer sim, que realmente o mal tenha poder para fazer o bem. Mas não é a realidade não. Por trás disso tem uma série de outras coisas importantes que nós precisamos saber. Né? Para que a gente não incorra nesse tipo de erro. Eu já vi gente lá, muitas vezes, na época que pastoreei a igreja, no meio de um culto, uma pessoa levantar falando em línguas, e naquele momento eu senti que aquilo ali não era algo da parte de Deus, trazer para frente, quando eu botar a mão na cabeça da pessoa ali, a pessoa está lá endemoniada, irmão. Mas estava falando em línguas, estava sapateando. E esse é que é o problema. A gente não discernir o limite do bem e do mal, do certo e do errado, do diabólico e do divino. Até porque sempre foi e sempre vai ser assim. Satanás vai tentar imitar a Cristo em tudo. E ele imita perfeitamente bem. É um talentoso artista, né? Artista mesmo, né? É um talentoso artista. É uma pessoa dessa aí que faz um papel brincando. Ele finge muito bem, portanto, cuidado. Cuidado com esse negócio de acreditar em tudo, porque a Bíblia diz que ele tem poder para se manifestar até em anjo de luz. Se ele quiser se transformar até em anjo de luz. É isso que Paulo vai comentar quando ele está falando com a igreja de Corinto. Então tem que ter muito cuidado, porque ele tem uma facilidade muito grande de se camuflar e de vender a mentira a preço de verdade. Para nós passar aqui para o próximo ponto, queria falar uma frase aqui que o nosso irmão Fábio, nós estávamos conversando um certo dia, alguns dias atrás, e ele falou algo interessante, né? Ele disse mais ou menos assim, tem pessoas que utilizam assim, não, eu vou fazer a obra, mas ninguém sabe se o dono da obra está nele, né? Exatamente. Da mesma forma o dom, né? Tem pessoas que estão utilizando o dom, mas não sabem se o dono do dom está sobre aquela pessoa. Exatamente. Veja que numa certa feita, para você ver como é muito natural, tanto de um lado como do outro. Eu posso muito bem estar expulsando um demônio aqui em nome de Jesus, sem ter autoridade para isso. Mas o nome de Jesus não é poderoso? Sim, o nome é. Dependendo da vida de quem carrega o nome. Não adianta o nome de Jesus ser poderoso na mão de alguém que é igual à verdade, irmão. A Bíblia na mão de quem não anda na verdade, ela é desconstruída, né? Se eu digo a verdade, mas eu pratico a mentira, infelizmente,
é uma realidade completamente diferente. O que nós encontramos no próprio livro de Atos? Quando os filhos de Seva, né? Aquele judeu chamado Seva, eles vão expulsar aquele demônio lá. Eles vão esconjurar, eles vão lá, né? Fazer uma espécie de exorcismo. E eles vão dizer exatamente o seguinte. Eu esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha como é que o cidadão vai expulsar o demônio, em nome dos outros. Né? Eu esconjuro o demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio, imagina a cena, o demônio olha para ele e diz assim: eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas tu quem é? A questão, irmão, não é só o nome não, é a vida daquele que carrega o nome. Precisamos nos atentar para isso, porque isso pode nos levar a um problema muito sério. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Eu não posso dizer que a minha igreja é melhor do que essa igreja porque lá tem 2 ou 3 profetas, né? Tem 4 pessoas que falam em línguas. Isso não é forma de julgar superioridade a ninguém, irmãos. Não tem como. Não, mas o Evandro é mais cheio do que o Cláudio, porque o Cláudio fala em línguas, mas o Evandro profetiza. Não sei. Ou vice-versa. Não, o Cláudio ali é mais cheio. Irmãos, não tem como medir espiritualidade de ninguém com base nisso. Vai perder tempo. Vai perder tempo, irmão. Meu irmão, o cara pregou no nosso culto da nossa igreja. Já vi muita gente dizer isso, irmão. Fulano de tal pregou lá na nossa igreja, meu irmão. O homem é uma tocha viva. Mas por quê? Meu irmão, eu queria que você visse o homem no púlpito, ó. Meu filho, no púlpito é muito fácil. Se eu for um bom ator, no púlpito eu consigo fingir muito bem. Eu quero saber se é bom no quarto. Sozinho, quando ninguém tá olhando. No trabalho, na hora... Tem um sujeito que está trabalhando comigo ali que ele não me conhece, eu conheço ele. Ele não me conhece, eu conheço ele. E aqui nas igrejas do Pirambu, ele é um pentecostal daquele, desculpa a expressão, chibata mesmo, canela de fogo. Mas lá no trabalho ele passa o dia todo escutando um pagodinho naquelas caixinhas. E eu também gosto de pagode, irmão. Eu sou pagodeiro, eu fui pagodeiro. Bem que eu poderia escutar com ele, mas não condiz mais com a minha realidade. Imagina a minha cara agora escutando uma revelação da vida, um fundo de quintal, né? Ele não me conhece. Aqui, quem olha ele no púlpito diz que eu não vou citar nome não. Não se preocupe não, que não, meu intuito não. É só para dar um exemplo, irmão. Que eu posso fingir muito bem. Ele não me conhece, então toda hora ele passa por mim escutando um pagode. Não sabe ele que eu acompanhei ele nas redes sociais. Eu vejo que ele é um canela de fogo lá no Facebook, na hora da live, nos tambor lá na hora dos corinhos de fogo. Mas, lá onde a gente trabalha, que é lá perto do fórum, longe do Pirambu, longe da igreja, a caixinha é só pagode. Eu não escuto outra coisa, é só pagode. Por que eu estou dizendo isso? É pra gente entender que a coisa é séria, irmãos. Não dá não. Não dá pra gente hoje se enganar com esse tipo de coisa. É muito superficial. Né? É muito superficial. Eu posso muito bem no púlpito aqui fazer um teatro. E por trás ali eu viver outra vida. Eu vou responder por isso? Vou. Vou pagar o preço? Vou. Tô correndo risco? Tô. Mas tem gente que não tá nem aí pra isso. Eu é que não vou perder meu tempo. Se fosse pra viver assim, eu ia pro mundo. Ficar na igreja pra quê? Fazendo o quê? Né? Então, mas essa é uma realidade. Tem gente que vive em torno do que os outros acham, do que os outros pensam. Né? Então, dom, irmão, não é sinal. Nós não recebemos nenhum desses dons por mérito próprio, viu? Eu até fiz questão de botar uma observaçãozinha aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Não existe esse negócio, irmão, de dom. Ah, é porque fulano busca. Fulano tem dom porque busca. Isso é mentira, irmão. Dom não é dado por mérito de ninguém. Dom é graça. É Deus agraciando o ser humano. Uma outra coisa que eu fiz até questão de colocar aqui. Que é uma coisa que os antigos me ensinaram. Mas que eu tive que desaprender porque não funcionou comigo. Mas não existe fórmula mágica para se adquirir dons. Ah, eu vou subir 7 dias no monte
para Deus me batizar com o Espírito Santo. Pode ser que você suba 8 e ele não batize. Né? Ai, não, eu quero o dom de profecia, então qual é a fórmula, irmã Evandro? Me ensina aí uma fórmula para mim adquirir os dons. A fórmula é simples, irmãos. É orar e pedir. Esperar. Se ele quiser dar, ele vai dar. Se não, continua esperando. Mas não tem esse negócio de dizer, não, faça uma campanha. 70 semanas. Né? 21 dias de Daniel. Faça 21 dias de Daniel que você vai ver o negócio acontecer. Pode ser que não aconteça. E tem um bocado de gente por aí frustrada por causa desse tipo de coisa, irmão. Eu fui com 2 anos de fé, louco para ser batizado com o Espírito Santo. Subi monte, desci monte, fiz campanha, desfiz campanha, fiz jejum, desfiz jejum, porque me ensinavam assim. Não, Cláudio, faça isso, é porque você não está com fé. Que diabo é que eu posso fazer, irmão, para aumentar a fé, pelo amor de Deus? Porque a fé que eu tenho é esse ponto. Eu estou pensando que vocês estão me ensinando um negócio errado. Envergar a orelha, balançar o pé, os braços. Tu tem que pular, tu tem que gritar. E eu pulava, gritava e continuava agradando os homens. E nada não acontecia. Isso é interessante, que o nosso irmão que está nos assistindo é testemunha disso. É que às vezes nós pedimos, não recebemos, porque pedimos mal. Exatamente. Sabendo que Deus... Pedimos para o nosso próprio deleite, Isso irmão. mesmo. Às vezes o que está por trás do não de Deus, sabe o que é? É porque eu estou pedindo um dom só porque eu vi que o outro tem o dom. É só porque eu quero meio que me igualar um pouquinho a ele. Às vezes eu só quero aquele dom ali porque eu sei que lá na igreja... Às vezes é porque eu não penso assim, Senhor, eu quero esse dom porque ninguém não tem, eu quero edificar a tua igreja. Senhor, eu quero ser usado por ti para abençoar a vida de outros irmãos que estão precisando ser abençoados por esse dom, mas não tem ainda. Eu costumo dizer, irmãos, que a motivação do que a gente faz, às vezes, é mais importante do que até o que a gente faz. Tem gente pregando o evangelho com a motivação errada, que não serve de nada. Pregar o evangelho é correto? É bom? É importante? A Bíblia até diz que uns pregam por vanglória, outros, importante é que seja pregado. Mas para quem está pregando não serve de nada. Alguém pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu posso estar ganhando vida, o que é correto? Posso. Eu posso estar fazendo o que é bom? Posso. E eu estou me prejudicando porque a minha motivação ela é errada. E é um perigo. A coisa certa com a motivação errada. A coisa certa precisa acontecer com a motivação certa. A igreja de Corinto detinha todos os dons. Mas a motivação era errada. Os irmãos estavam lá disputando, inveja, quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Pedro, eu sou de Cristo. Disputando. O intuito era equivocado. E qual era o resultado? Divisão, inveja, pecado dentro da igreja, imoralidade, uma vida desregrada. Comparemos com a igreja de hoje. Você pega um culto, tem irmão disputando com irmão. Irmão procurando fulano porque é mais profeta do que fulano. Fulano sendo discriminado porque é menos espiritual do que o outro. Fulano com um grupinho só com os verdadeiros profetas e os outros não. Resultado, uma igreja fraca, uma igreja sem dons, uma igreja sem salvação de vidas, uma igreja que não influencia mais a sociedade, está sendo influenciada por ela. E nós precisamos rever esses princípios, irmãos, com urgência, antes que seja tarde demais. E Deus é tão bom, irmãos, que Deus ele nos deixa nós reconhecermos isso para que nós nos arrependemos. A igreja de Corinto ela estava nessa situação, mas Paulo advertiu ela para que ela verdadeiramente não sejais ignorantes sobre a respeito dos dons. E lá no finalzinho do capítulo número 12, verso 31, ele vai dizer que procurai com zelo, mas procure, irmãos, com zelo para a motivação certa. Se você ainda não recebeu o dom que você pede a Deus, não se constranja. Não entre num estado de choque, sabendo que Deus ele vai lhe dar, mas no momento em que for útil, para a edificação
do corpo de Cristo. Por que tem tanta gente? Às vezes a gente só diz, busque o batismo, busque o batismo, busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons. Aí o novo convertido, na hora que levanta a mão, como eu já vi, dobra o joelho e pá, é batizado com o Espírito Santo. 2 meses depois ele está no mundo, batizado com o Espírito Santo, cheio de possibilidade de crescer. Por quê? Orientaram a coisa certa com a motivação errada. Esqueceram de dizer para ele que o porquê que ele deveria buscar o batismo. O para quê. Para influenciar em quê? Para ajudar em quê na vida dele. E aí a gente entra no ponto 2, que fala exatamente a respeito disso. As pessoas precisam saber que os dons servem para edificar tanto a mim como o outro, irmão. Isso é um presente de Deus. Serve para mim, serve para o irmão Evandro. Serve para mim, serve para vocês. Eu recebi um dom para ensinar, sei lá, para pregar, que eu use isso graciosamente, irmãos, para mim crescer, para mim me sentir bem diante de Deus, para mim buscar mais intimidade com Deus, mas também para me abençoar a vida do outro. Sem precisar, irmãos, da gente ficar nessa concorrência, nesse embate, nessa disputa besta de quem é melhor. A gente faz um estudo de discipulado e a gente observa tanta coisa acontecendo em volta de Jesus. Monte da Transfiguração, milagre para lá, milagre para cá, coisas sobrenaturais. Mas os discípulos estão lá no canto, disputando, discutindo um assunto, teologicamente falando. Qual era o assunto que os discípulos estavam disputando ali, mano? Quem era o maior, né? Quem de nós é o maior? Olha aí, irmãos, como a gente perde do lado de Jesus, vendo Jesus glorificado, vendo Deus, o próprio Deus manifestado em carne, operando milagres. Uma coisa que eu acho que eu pagarei para me ver. Eu acho que eu ia cair no mesmo erro do Simão Mágico aí. Quanto é que eu pago para me ter essa virtude de ver esse grande feito? E os caras estão do lado de Jesus, disputando quem é o maior. Ei, irmão, sou maior. Eu imagino a conversa, sou maior que tu, viu, irmão Evandro? Que eu ralei a Bíblia mais velho que tu. Aí o outro, não, mas eu boto a cabeça lá no peito de Jesus e tu não bota. Sabe, irmão, uma besteira que não... É o que está acontecendo com a igreja de hoje. Infelizmente, essas disputas sobre quem é melhor, quem é maior, é que muitas vezes estraga muita coisa, distancia muita gente, faz com que as pessoas repudiem muitas vezes. Nós ainda dá tempo de nós vermos isso, irmão. Se nós utilizarmos os dons, os presentes que Deus nos deu para abençoar a vida dos outros. O outro pode até se levantar e dizer assim, não, mas ele disse que eu apacentasse as suas ovelhas, né? Que nem Jesus disse para Pedro, né? E Jesus me chamou para ser pastor, e tu vai morrer numa ilha aí? Chega um tempo, irmãos, que tem um discípulo que diz assim, como é que o outro vai morrer? Senhor, como é que vai ser a morte de Jesus? Vai dizer, não se preocupe não, se preocupe com você. Sobre o que vai acontecer com ele, deixa quieto. Não cabe a você. Não cabe a você não. Sabe, irmão, porque fica aquela disputa, quem é melhor, quem é maior, quem é que cresce mais. Isso é besteira, irmão. Não vamos perder tempo com isso, não. Isso é até interessante que o Rinaldo Renovato, pastor, ele... Cada ponto puxa um outro. No terceiro ponto do primeiro tópico, ele vai dizer que o dom não é sinal de superioridade. Aí no tópico 2, ele já vai dizer que o dom serve para edificar a si mesmo e também edificar o outro. E isso é interessante, irmão, que cada ponto puxa o outro. E quando nós observamos isso, isso é para que nós possamos verdadeiramente ser edificados. Quando nós... Eu não tenho dúvida, irmão. Eu não tenho dúvida. Quando eu leio a palavra de Deus, ela é bem notória, ela é bem simples e clara. Quando um dom está sendo usado de maneira correta e no momento correto, a igreja é edificada. O próximo é edificado. O próximo, ele chega, ele vai ficar ali também, não num estado de superioridade nem embaixo, vai estar ali todo mundo igual. Mas para quê, irmãos? É por dom ter essa finalidade. Para edificar, para a unidade e também para que nós possamos crescer dentro do corpo de Cristo. Não existe essa superioridade.
E é isso que, infelizmente, estava acontecendo na igreja de Corinto. Essa divisão, irmãos. Essa divisão, infelizmente, não tem para onde correr. Eu estava participando de um estudo, e esse pastor que nos fala a respeito disso, ele fez uma pergunta, irmão, eu vou ler uma passagem bíblica, aí vocês me dizem aí, se essa passagem bíblica se condiz com os nossos dias de hoje. E infelizmente se condiz, irmão, porque a gente se depara com há 2000 anos atrás que está acontecendo hoje. Por quê? Porque infelizmente não sabemos usar da maneira correta. É por isso que em vez de edificar, ela faz retroceder. É por isso que acontecem as divisões, as invejas, porque quando não há a manifestação dos dons espirituais e nem do Espírito Santo, só pode existir outra coisa a que não vai levar a respeito da edificação do corpo de Cristo. A Ana Gregória até diz assim, a questão é que o desejo realizado pelo inimigo tem um câmbio ou troca muito grande, como diz o ditado, ele dá com uma mão e retira com a outra. No fundo, Deus dá a cura verdadeira, os outros te dão uma cura mais concorrentes a ele. O Fábio até diz assim, a maneira com que os dons espirituais são tratados hoje não tem muito a ver com na igreja primitiva, pois todos os dons operavam com discernimento. Hoje, em muitos lugares, é só pura emoção e vaidade. A Ana até diz, né? Verdade, hoje, nos púlpitos, é só eloquência, né? E vaidades, holofotes virados para homens. É mais ou menos o cenário aí que nós encontramos nesses últimos dias. Então, no ponto 2, resumidamente, como nós já estamos falando dele, o propósito do dom é edificar tanto a si mesmo, edificar o outro e edificar, inclusive, o incrédulo, o descrente. Isso mesmo. Através do dom de línguas, por exemplo, que é tão desprezado, né? E eu costumo dizer que você que fala em línguas, lá no seu quarto, quando você for orar, se você quiser passar o dia e a noite todo falando em línguas, você deve fazer isso. Por que que deve? Porque quanto mais língua você fala, mais você edifica você mesmo. Isso não é bom no ambiente de culto, né? Todo mundo falando línguas sem que haja um intérprete. Mas, porque se torna uma certa bagunça e, biblicamente falando, não leva a lugar nenhum. Agora, quando tem um intérprete, é outra coisa. E a igreja é edificada. Porque quando você está falando línguas, você está edificando a você mesmo. Então o melhor lugar para falar línguas é no quarto de oração. É quando a gente está numa oração mais restrita, entre poucas pessoas, em que a gente precisa se fortalecer, que a gente precisa se entregar. Então, quanto mais você fala em línguas, mais você está sendo fortalecido e edificado pelo próprio Deus. Então não tem problema falar em língua. Já no ambiente do culto, é melhor que se manifeste dons como de profecia ou de interpretação de línguas, né? Quando alguém fala e outra pessoa lhe interpreta para a edificação da igreja. Eu acho até muito egoísta, irmão, quando alguém entende que o dom de línguas deve ser utilizado no ambiente do culto. É meio egoísta, irmão, porque quanto mais língua você fala, você só edifica você mesmo. Não tem edificação para as outras pessoas. Já quando você... por isso que a Bíblia nos ensina, quem ora, quem fala em línguas, deve orar para que possa interpretar. Você tem feito essa oração? Senhor, eu quero interpretar as línguas. Por que a orientação é essa? Para que você não seja egoísta, não edifique só você, mas edifique também o outro que está próximo de você. Então, se você interpretar essas línguas, pode ser que o irmão Evandro fale e eu interprete a igreja ser edificada. Esse é o propósito do dom. Edificar a mim, edificar o outro e edificar inclusive aquele que está de fora. Por isso que é aconselhável, irmãos, que haja ali aquela manifestação espiritual na própria igreja, para que quando, como vai dizer 1 Coríntios 14, quando o incrédulo entrar ali, ele sinta-se impactado. Deus fale através da vida de alguém. Por exemplo, eu estou falando em línguas e apontando para o incrédulo, mas ele não está entendendo nada, irmãos. Quando o irmão Evandro se levanta e interpreta aquilo que eu estou dizendo, aquilo impacta a vida do descrente. Impacta a vida do incrédulo. E ele, com certeza, vai reconhecer que realmente Deus está falando. Então,
Esse é o propósito dos dons aí, em relação a mim mesmo, ao outro e também àquele que está fora. Isso é até interessante, irmão, quando Paulo, ele, na Epístola aos Coríntios, capítulo 14, ele vai falar a respeito disso. Isso é muito interessante e também isso é muito edificante para a vida daquele que está acontecendo. Interessante, Cláudio e irmãos que estão nos acompanhando, é que eu vi esse erro grave na prática. Nós estávamos participando de um evento e que o culto estava uma benção. Só que tinha muitos descrentes. E as pessoas falavam em línguas estranhas, aquele negócio bonito, irmão, era maravilhoso. Só que os descrentes não entendiam. E às vezes, por isso que tem muitas críticas, às vezes dizer que os crentes são bem loucos, né? Porque às vezes, irmão, uma pessoa descrente vai para o culto, para cultuar a Deus, ela reserva aquele momento para ouvir algo de Deus. E quando chega no culto, se depara com algumas situações que infelizmente não entende. É por isso que Paulo, quando ele vai falar acerca do dom de profecia, é superior ao de língua, não é dizendo que ele tem mais valor. Ele não está querendo dizer isso. É porque quando tem uma pessoa descrente dentro do culto, na igreja, cultuando a Deus, o dom de profecia, o descrente ele vai entender o que está acontecendo. É por isso que nós devemos se policiar e não cair nesse erro. E eu se deparando com essa situação, Cláudio, e acontecendo isso na prática, eu fiquei pedindo a Deus, ô Senhor, eu orando a Deus em espírito, eu dizendo com a consciência, certo? Porque tudo o que acontece, você fica no estado de consciência. Não diga que você entra no estado de que você não está entendendo nada, não. Quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida do crente, você fica no estado de consciência. E o interessante é que eu orando em espírito a Deus, pedindo que se levantasse pelo menos um intérprete. Porque foi uns 3, 4 irmãos que se levantaram falando língua estranha, e os descrentes ficaram ali atônitos sem saber o que estava acontecendo. E eu pedindo a Deus, ô Senhor, que o Senhor levante um intérprete no meio da congregação para que o descrente possa entender e saia daqui edificado. Ó, entenda, irmão. Quando a profecia dentro da igreja, quando há o falar em línguas e há o intérprete, isso é interessante, isso é bonito, porque até o descrente ele é edificado. E ele vai para casa, irmão, edificado, sabendo que quando ele chegou lá, ele ouviu a voz de Deus. E é isso, irmão, que nós temos que pedir a Deus. Nesses dias que nós estamos vivendo. Porque muitos ainda estão caindo no erro da igreja de Corinto. Eu não sei se o Luzelino pergunta aqui, se é uma pergunta, mas se for uma pergunta, tem sim, viu? Tem a possibilidade da pessoa mesmo falar, interpretar ao mesmo tempo? Tem sim. Claro que, havendo a possibilidade de Deus utilizar uma outra pessoa, claro que ele vai usar, mas se o ambiente, né, for propício para que você mesmo fale e você interprete, Deus não tem problema com isso, irmão. Certamente que ele vai usar você para fazer as duas coisas. Hoje muita gente vê muito isso, né? Mas assim, de forma muito ameninada, né? Aquela coisa assim, muito forçada. Muitas vezes a gente sabe que isso não vem de Deus. É até lembrar que quando acontecer isso, lembre-se que você não é o bambambam dali do negócio. É porque verdadeiramente, como o nosso irmão Cláudio falou, verdadeiramente nós temos que entender que pela ocasião, naquele momento, naquela circunstância, é possível acontecer? É. Mas lembre-se que você nunca vai ser maior do que aqueles que estão ouvindo aquele momento acontecer. É necessário, no mínimo, possuir os dois dons, né? O dom de línguas e o dom de interpretação. Geralmente a pessoa ou tem um ou tem o outro, né? Mas isso pode acontecer de a pessoa ter os dois, já que nós não temos os 9 dons, mas também não temos só um. Geralmente a pessoa tem mais de um, né? E pode acontecer, já que a Bíblia diz que você que ora em línguas deve orar para que possa interpretar, isso é um sinal de que as pessoas podem ter os dois dons, né? Eu posso sim ter o dom de línguas e o de interpretação de línguas ao mesmo tempo. Agora, nem sempre eu mesmo vou usar os dois sequencialmente. Pode ser que Deus use ele para falar em línguas e você para interpretar, já que o de interpretação é mais incomum do que o de línguas. Geralmente
Quase todo mundo tem um dom de línguas. Mas de 10, um às vezes tem um donzinho de interpretação. Então é uma necessidade que a igreja tem. Né? Lembrando que Deus ele também pode levantar outro para que haja um intérprete. Sabendo que essa é verdadeiramente aquilo que a Bíblia nos ensina. Que há o intérprete. Quando há o falar em línguas, que haja um intérprete. Sempre a Bíblia ela vai dizer assim, que haja um intérprete. Mas aquele que fala em línguas, ele fica assim mesmo. Mas quando há 2 ou 3 que se levantem, se cai no primeiro, mas que haja um intérprete. Inclusive, né, no subsídio teológico, a gente até vê que o que é interessante de tudo isso é que é o mesmo Espírito que atua, irmão. Não tem por que se engrandecer, né? Não tem por que se exaltar, se considerar melhor do que os outros, porque a Bíblia diz assim, um pelo Espírito fala línguas, outro pelo mesmo Espírito profetiza, outro pelo mesmo Espírito, de modo que depois ele conclui dizendo, irmãos, que é o mesmo Espírito que coordena todas as coisas, conforme ele repartindo individualmente como ele quer na vida de cada um. Então, é como Deus quer, irmãos. Não tem por que nós acharmos que a gente pode considerar o dom nosso, né? Inclusive o autor ele vai dizer assim, nunca são nossos no sentido de não precisarmos do Espírito Santo. Pela fé, para cada expressão desses dons, nunca se tornam parte da nossa própria natureza. Então, o dom não faz parte de nós, não é meu, não é da minha natureza. O dom é algo concedido por Deus, né? E nós precisamos compreender isso. Já no nosso ponto 3, né, para que a gente consiga concluir, nós vamos tratar aí a respeito da edificação do corpo de Cristo, né? Então, o dom aí, nós precisamos entender que ele é para a edificação do corpo de Cristo. E logo nesse primeiro ponto, a gente já vê a questão do dom aí em relação à igreja, né? E aí, a gente tem aqui inclusive um pensamento do Thomas Hoover, que eu vou pedir para o nosso irmão Evandro ler esse comentário, que diz o seguinte, logo aí no nosso primeiro ponto, sobre os dons na igreja. Thomas Hoover, ele está parafraseando Paulo, né, em 1 Coríntios, em Efésios, na realidade, 4,16. E aí, eu queria que o irmão Evandro lesse só esse comentário do Thomas Hoover aí, porque ele está parafraseando aí o texto de Efésios, né, e citando também 1 Coríntios 13. Então, lê para nós aí, irmão Evandro. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Exatamente. Então, veja que o propósito dos dons aí é a edificação do corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus nas nossas vidas, irmãos. Então, lembre que o amor, ele é essencial. O amor não pode faltar, irmão, na atuação do dom. Inclusive, dom manifesto sem amor, o efeito é contrário. Não tem como esses dons se manifestarem da forma correta. A base para esses dons é o amor. De modo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que, ainda que eu tenha a capacidade de entregar o meu corpo para ser queimado por alguém, se isso não for feito por amor, não serve de nada. Então, o amparo aqui, a base, é o amor. Então, isso incorre aí na questão do segundo tópico, né? No segundo tópico aí a gente vê claramente isso. Que nós somos levantados por Deus para completar o propósito. Veja que tudo é plenamente preparado. Então Deus levanta homens, como vai dizer o autor, para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja de Deus.
E isso também acontece por intermédio dos dons. Nos dons, Deus usa pessoas. Pessoas são utilizadas por intermédio dos dons. Não é aquela coisa plenamente sobrenatural, não. Transcendental, não. Né? Existe ali um ser humano que pensa, que raciocina. E é essa pessoa que Deus, ele utiliza aí para, no momento aí do uso desses dons. Inclusive o autor diz, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Ou seja, nós não precisamos mudar nada, nós não precisamos acrescentar nada, nós só precisamos fazer a nossa parte, moço. Cooperar como tijolos ali que complementam toda uma construção. Nós somos parte dessa construção. Nós trazemos as doutrinas dos apóstolos. Nós estamos aqui cooperando para algo que já funciona. Nós não precisamos inventar, criar. O problema da nossa geração é querer inventar o novo. Né? É fazer algo novo. Por isso que nós estamos passando por esse problema. Porém, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, é o texto que nós precisamos guardar no nosso coração. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Isso aí para mim é outro evangelho. Jesus disse que se vinha outra pessoa pregando aí o outro evangelho que não seja esse que nos tenha sido anunciado, essa pessoa seja anátema. Interessante, irmão Cláudio, eu queria, já estamos aqui indo para o final da nossa lição, mas eu queria aqui fazer aqui, expressar aqui algo interessante. Nesse segundo ponto do terceiro tópico, o pastor Elinaldo Renovato ele vai falar acerca de que Deus levantou homens para edificarem espiritual, moral e doutrinar a igreja. Quem levanta? Deus. Interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, a qual nós falamos acerca de Simeão, mas eu queria voltar um pouco, muito antes, no versículo 17. Interessante que no versículo 17 de Atos, capítulo 5, nós vamos se deparar com uma situação bem interessante. E eu queria fazer aqui parafrasear esse texto e ao mesmo tempo fazer uma aplicação. Lembrando que nós vamos primeiramente ver o texto, depois nós vamos parafrasear e fazer uma aplicação. Olha só, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo que os discípulos foram levantados pelo próprio Deus, Cristo, e eles tinham que pregar a Cristo ressuscitado, ou seja, o fundamento. Quem era o fundamento? Cristo. E o interessante, irmãos, que no verso 17, lá no finalzinho do capítulo de número 5, vai ter uma frase bem interessante. Que frase é essa? É o seguinte: encheram-se de inveja. E aqui eu queria fazer uma aplicação. O interessante, Cláudio, que Deus, quando levanta esses arquitetos para o corpo de Cristo, existem esses homens aqui que nem os saduceus, que eram líderes da seita, com inveja para derrubar esses homens que foram levantados por Deus para impedir que esses homens preguem o evangelho, ou o fundamento que é o próprio Cristo. E o interessante, irmãos, que quando isso acontece, traz um prejuízo muito grande. Porque foi Deus que levantou esses homens para edificar espiritual, moral e doutrinar a igreja. E infelizmente levantam homens que nem esses aqui saduceus, que está dizendo o texto, com inveja para tentarem impedir para que aconteça isso na igreja ou no corpo de Cristo. E isso, irmãos, é algo muito sério, porque às vezes se deparamos com essas situações. Nós se deparamos com essa realidade. Se os discípulos que andaram com Jesus, se aqueles homens que falavam a respeito de Jesus, estavam falando a respeito desse fundamento, e se levantaram pessoas com inveja daqueles homens, é notório também nós observarmos que se levantarão essas pessoas com inveja, para impedir, para que esses homens que são arquitetos do corpo de Cristo,
não vinha fazer aquilo a qual o próprio Cristo nos ordenou, que é pregar esse fundamento que é a pessoa de Cristo. E infelizmente, fazendo esta aplicação, muitas pessoas se levantam com inveja, como a gente viu na igreja de Corinto, se levantam com essas divisões para impedir que esses arquitetos levantados por Deus sejam impedidos de falar a respeito desse fundamento que é o próprio Cristo. Para concluir, nós somos dispenseiros dos dons. Nós somos mordomos desses dons. Somos administradores desses dons. Não são nossos, mas foram dados para que nós façamos uso, né, desses dons. E nós precisamos, irmãos, ser dispenseiros honestos com relação a eles, fazer o devido uso destes dons. Então, como dispenseiros, é importante nós lembrarmos ou termos o cuidado de saber como nós estamos utilizando esses dons. Como nós estamos fazendo uso, se correto ou se equivocado desses dons. Inclusive, o próprio texto de 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, nos diz algo muito interessante. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Lembrando que nós somos administradores apenas daquilo que não é nosso, irmão. Nada é nosso. Nós só estamos aqui cuidando de tudo. Então, precisamos saber como estamos administrando em relação ao outro tudo isso, sabendo que Deus ele trabalha de forma multiforme. Existem várias formas para que Deus possa trabalhar. Por isso, ele diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. O problema é que está sendo feito para a glória humana, como os irmãos já comentaram aí anteriormente, irmão Fábio e irmã Ana Gregório. O problema é que tudo está girando em torno de mim, do eu. As pessoas estão ali por conta dos holofotes, dos aplausos, dos elogios, né? Dos falatórios que acontecem por detrás de tudo isso. E a motivação muitas vezes é essa. A gente precisa entender que a gente tem que fazer conforme a vontade de Deus, porque é para a glória de Deus. E não a glória de Deus quando é feito para satisfação humana. E o que está acontecendo nos nossos dias, infelizmente, é que muitas dessas coisas estão acontecendo para satisfação humana. E por isso a glória de Deus não está sendo alcançada. Por isso que a manifestação divina não está sendo feita. Porque o homem está em evidência onde o nome de Deus deveria estar brilhando. Então, não podemos cair nesses erros. Por isso a Marilene diz, pior que existe muitas pessoas dentro da igreja que não pode ver o irmão na igreja crescer, que já surge logo esse espírito de inveja. Então, infelizmente, isso é uma realidade, irmãos. As pessoas, elas são tendenciosas a isso, né? Tem gente que não cresce, mas também não quer ver o outro crescer. Tem gente que não busca, mas também não se sente bem com a busca que o outro alcançou. E aí, o nosso autor até coloca aqui que os dons, eles têm um lugar especial na igreja. E eles são úteis para a igreja. Mas o amor representa a essência da vida cristã. E é absolutamente necessário. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos. Porém, os dons, sem a presença do amor, são como um corpo sem alma. É isso que acontece. Quando o cabra tem um dom, mas ele não ama, ele tem inveja do outro que tem um dom que ele não tem. Diferente de quando ele ama, que ele entende que o outro coopera junto com ele, sem ter disputa entre um e outro. Então, para nós fazermos aí a nossa conclusão, é importante nós lembrarmos que a igreja tem uma missão a cumprir. A igreja precisa cumprir essa missão e nós precisamos cumprir o nosso horário que já passou, né? Já ferimos aí o tempo determinado para a nossa aula. Então, a missão da igreja é proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz
de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Tem conclusão melhor do que essa aqui para a gente refletir. A Terezinha até disse, quando a gente lê a Bíblia, é isso que percebemos, que os discípulos não tinham a glória para eles. Pelo contrário, eles sofriam grandes perseguições, mas eles deixavam lá destacadamente o nome de Cristo. Eu lembro das palavras de João. Aqui não. Aqui é importante que ele cresça e que eu diminua. Então, quem compreende o chamado, quem compreende a importância daquilo que recebeu, quem sabe o que de fato são os dons, não tem esse problema, irmãos. Essa pessoa convive muito bem com isso. Ela sabe que não é dela, que ela está sendo só o canal de Deus para ser usado naquele dom. A glória é de Deus, o poder é de Deus, ele recebeu de Deus e ele quer destacar Deus. Quando Deus usa ele, ele faz questão de dizer que o nome de Deus seja glorificado por isso. Não a mim, não a nós, mas ao Senhor e ao seu santo nome. Amém? Alguma coisa a acrescentar, irmã Evandro? Amém. Eu só queria aqui falar, eu até marquei aqui, certo? E deixei para falar agora no final, né? Para nós concluirmos. As dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Lembre-se que essas dádivas, ela tem dois propósitos: fazer com que nós usamos com sabedoria e com santidade, para que o nome de Deus ele seja glorificado e também os membros de Cristo sejam edificados para a glória de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos à conclusão de mais uma lição, graças a Deus. E teremos aí, sexta-feira, às 18 horas, a nossa terceira lição ao vivo. Se assim Deus nos permitir, né? Deus nos permitir e nós assim estivermos vivos, estaremos transmitindo a nossa lição de número 3, que tem por tema Dons de Revelação. Aleluia. Glória a Deus. Tenho certeza que será mais uma lição aí muito abençoada para as nossas vidas. Queremos concluir a nossa lição de hoje com mais uma oração, agradecendo a Deus por esse momento e também pela vida de todos aqueles que ainda estão conosco, e o nosso irmão Evandro, para que ele possa aí fazer essa conclusão com a oração, e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por este momento a qual o Senhor tem nos concedido de chegarmos até aqui, anunciar a tua palavra, Senhor. Pois nós somos gratos a ti, Senhor, por este fundamento, Senhor, da glória, que é o próprio Cristo, que nós estamos aqui anunciando a tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus querido, faça com que todos aqueles que ouviram e que irão de ouvir sejam edificados. Porque neste momento, nesta tarde, nós cremos, Senhor, assim como a palavra foi citada pelo nosso irmão João Batista, que o Senhor cresça e nós diminua. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e até sexta-feira, às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Obrigado pela presença de todos e até o próximo encontro, se Deus assim nos conceder. Paz do Senhor. Paz do Senhor.